Olá, meus amigos, meus irmãos, vamos meditar na palavra de Deus? Vamos conhecer a palavra? Vamos conhecer a Deus através da palavra? O que você mais pensa durante o dia? Você já parou para pensar sobre isso? Qual é a sua intensidade de pensamento? A maior parte do dia, o que você anda pensando, né? E o pensamento diz muito as prioridades nossas. O pensamento diz quais são as nossas prioridades. Porque aquilo que é mais importante, mais valioso para nós, ali está o pensamento. O pensamento está ligado a isso, né? E no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 34, a palavra de Deus diz assim: pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Quando fala coração, também fala a mente da pessoa. Fala a mente da pessoa. E eu pensando sobre isso, né? E eu me lembro que quando eu era mais jovem, eu tinha uma namorada e eu mudei para uma cidade meio distante dela. Os meus pensamentos todos os dias estavam nessa namorada. E as cartas que eu recebia dela também, que na época não tinha e-mail, não tinha internet, não tinha nada. Recebia, demorava para chegar uns 15 dias as cartas. E eu pegava a carta daquela namorada e ficava lendo, e lia, né? Porque o meu coração estava lá com ela. E nas coisas espirituais também não é diferente. E eu percebo que às vezes as pessoas trabalham em determinado ofício, e aí a conversa deles gira em torno daquele trabalho. Percebo isso. Trabalhei numa área do esporte, Stock Car, né, corrida de carro, e as conversas só giravam em torno de carro. Era ali que estava o coração daquele povo, né? E nós que nos convertemos, né? Que nos convertemos, tem uma regra aqui bem interessante para ver se você realmente está convertido de fato, se realmente o Evangelho é a coisa principal, se Jesus Cristo é o amor da sua vida. Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2, ele diz também muito a respeito do que é prioritário para nós. Então vai dizendo assim o versículo 1 do capítulo 3 de Colossenses. Portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscais as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Aqui já começa a falar, né? Buscai as coisas que são de cima. Você busca as coisas que são de cima? Esses dias eu estou com um novo desafio profissional na minha vida. E aí eu fiquei pensando assim, eu tenho que me revestir da cidadania do céu. Porque eu tenho que dizer que eu sou de outro lugar, eu sou do céu. O meu comportamento nessa nova investida que eu estou tem que condizer com a nova cidadania que eu estou investido. Eu fui ressuscitado com Cristo e eu me preocupo muito com isso, né? Por quê? Porque nós somos embaixadores de Cristo neste mundo. E o embaixador, ele tem que viver, ele tem a nacionalidade daquele país estrangeiro, né? E nós somos assim. Então, falando, se nós somos ressuscitados, nós temos que buscar as coisas concernentes às coisas que nós de cima. E o versículo 2, agora aqui entra a questão que eu falei primeiramente sobre o pensamento. O que você mais pensa? Pensa durante o dia. Vai dizendo assim, versículo 2, pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. Então a palavra no versículo 1 falou que eu fui ressuscitado. Porque no versículo 3 falou que eu morri, pois morreste.
e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Então, no versículo do meio, desculpa, o versículo 2, está falando que eu, nesse momento agora, eu não tenho mais nada a ver com as coisas deste mundo. Hoje eu estava conversando com uma pessoa, lá de onde eu estou, né? E nós eu falei para ela assim, olha, nós não temos ideia de quem nós somos e o que está por vir para nós. A gente fica só olhando aqui para baixo, querendo isso, querendo aquilo. E eu vi uma reportagem, estava lá no meu trabalho, aí eu fiquei vendo uma reportagem sobre uma mulher, a mulher mais bem paga da televisão brasileira, de novela, né? O patrimônio dela gira em torno de 350 milhões de reais. Uma bela jovem, bonita, né? E tem todo esse dinheiro e o salário dela é 350 mil por mês. Eu fiquei pensando, essa moça está gastando toda a energia dela, toda a juventude dela nisso, que vai passar. Vai passar, esses 350 milhões vai passar, como passa para todo mundo. Mas para nós não. Nós temos coisas que não é corruptível, coisas que vai além da capacidade nossa de pensar. Aí eu conversando com ele, falei assim, olha, eu gosto de ler o livro de Apocalipse, eu tenho uma parte que eu gosto de ler muito. Falei para ele, né, da cidade celestial, que está lá em Apocalipse 20, que fala o tamanho da cidade. Quase todo dia eu faço minha leitura diária, mas quase todo dia eu quero ler. Para mim, olhar pelos olhos da fé a cidade que eu vou andar nas ruas de ouro. E também o novo corpo que eu vou receber. Eu também gosto de ler sobre esse texto. Eu gosto de ler sobre esse texto, falei para ele. Porque isso vai manter viva a minha esperança. E eu vou ficar pensando nas coisas de cima. Aí eu fico imaginando, olhando para cima, meu Deus, vai chegar um dia que eu vou subir, né? Então, meus amigos, meus irmãos, uma boa maneira de você descobrir se você foi ressuscitado com Cristo, se os seus pensamentos estão lá nas coisas de cima. Que Deus possa iluminar a tua mente em nome de Jesus. Amém.